orar? Pai de infinita graça, nós nos rendemos a Ti nesta hora e te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. Fala ao meu coração, Pai, fala ao coração desses amados irmãos que estão aqui, fala ao coração daqueles que nos assistem também pela internet, ao coração daqueles que ainda vão ouvir esta palavra por meio das gravações. Santo Deus, nós te louvamos, porque dependemos única e exclusivamente da revelação do Teu Espírito. É por graça, Senhor, e é por graça que nós estamos aqui também. Revela-nos aquilo que está no Teu coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. O texto que o Senhor colocou no nosso coração trata a respeito de uma parábola que muitos de vocês já conhecem, que é a parábola do filho pródigo. O texto é a mentalidade, o título do texto é Mentalidade de Filho Mais Velho. E o versículo-chave é Lucas 15, 29, que eu gostaria de ler com vocês. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Eu queria agora, antes de nós iniciarmos o texto, ler com vocês a própria parábola. Então gostaria que vocês colocassem aqui na tela primeiro versículo 1 e 2 do capítulo 15 de Lucas, e depois a própria parábola. Vamos ler? O versículo 1 e 2 de Lucas 15. Já está aí? Eu vou ler para vocês vão acompanhando aí. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Agora, por favor, lá na parábola. É o versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. O mais moço deles disse ao pai: eu já li esse versículo. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou,
e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um de seus criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é uma parábola bem conhecida e é uma passagem maravilhosa. Este versículo faz parte de uma das mais conhecidas e queridas parábolas ensinadas por Jesus, a parábola do filho pródigo. Esta parábola, diferentemente da maioria, traz mais de uma mensagem. A mais comentada e pregada é a maneira graciosa com que o pai recebe o filho gastador, que se arrepende após ter dissipado a herança recebida. Ou seja, trata da mensagem do amor perdoador que Deus tem para com os pecadores. Vocês sabem o que significa parábola? Parábola é uma palavra grega, quase tem o mesmo significado, parabolé, que tem o sentido de pôr de lado, para efeito de nós fazermos uma comparação. Esse é o sentido. Na verdade, a parábola, o motivo dela, a razão dela é didática. E Jesus Cristo falou por muitas parábolas. Exatamente para quê? Para nos ensinar, para facilitar o nosso entendimento. É evidente que a parábola, ela não é um compêndio de teologia. Então você não vai encontrar a totalidade da mensagem do Evangelho dentro de uma parábola. Mas a parábola traz muitas lições. E é por isso que ela não pode ser menosprezada. E essa parábola aqui traz uma lição muito interessante. A mais conhecida, como nós falamos, é exatamente essa mensagem do amor perdoador de Deus, que acolhe o pecador penitente, o pecador arrependido. Mas o foco hoje, que eu gostaria de conversar com vocês, de tratar com vocês, não é a respeito do filho mais novo, mas é em relação ao filho mais velho. E é nesse sentido aqui que eu gostaria de tecer alguns comentários com vocês. Alguns títulos dados a esta passagem são Parábola do Filho Pródigo, O Filho Pródigo, a Parábola do Filho Perdido. Observamos com isto que a ênfase dada a este texto recai sempre sobre o filho mais novo. Todavia, no versículo 11, Jesus inicia a sua fala da seguinte maneira: certo homem tinha 2 filhos. Sendo assim, nosso olhar precisa estar atento não somente ao que acontece com o filho mais novo, que é o mais famoso da história, mas também ao que acontece com o filho mais velho. Algumas pessoas,
por causa deste título, né, a parábola do filho pródigo, entendem que a partir do versículo 24 do texto, quando começa a falar, a sessão começa a tratar do filho mais velho, que esta sessão deveria estar separada, deveria estar dissociada da primeira parte do texto, que trata do filho mais novo. Mas, na verdade, isto é um equívoco. Por quê? Porque nós vamos entender aqui que toda a parábola, ela começa com o filho mais novo, mas o seu objetivo é nos mostrar exatamente a reação do filho mais velho em relação ao que aconteceu ao mais novo. Em termos evangelísticos, a primeira passagem, o primeiro texto que fala do filho mais novo, é algo que enche o nosso coração. Nós nos regozijamos quando vemos o amor do Pai acolhendo o filho mais novo pecador. Mas a grande questão é a reação daquele filho que ficou. Daquele filho que aparentemente não era o pródigo. Pródigo significa o quê? Esbanjador, gastador. O texto fala aquele que viveu dissolutamente, dando a impressão que o filho mais velho é aquele que ficou, que é tido como o obediente e o bem comportado. Mas vamos continuar. E para entendermos o que acontece com o filho mais velho, é preciso destacar o contexto em que Jesus conta esta parábola. No início do capítulo 15 de Lucas, está a explicação das 3 parábolas que se seguem. Jesus estava mais uma vez falando a publicanos e pecadores. Todas as vezes que nós lemos uma passagem, nós precisamos buscar o contexto dela. Por isso que você não pode tirar um versículo da Bíblia e fazer uma análise, uma interpretação isolada dele. Porque você poderá fazer qualquer tipo de interpretação. Então nós temos que sempre analisar o quê? O contexto. Em que contexto a parábola do filho pródigo ela foi contada? Vocês se lembram que nós lemos? Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. O versículo 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, neste momento, foi que Jesus, então, resolve contar as 3 parábolas. Esse era o contexto aqui. Quem que eram os publicanos? Os publicanos eram, algumas versões, na Bíblia está escrito coletores de impostos, né? Ou cobradores de impostos. Esses eram os publicanos. E eles eram detestados pelo povo. Ninguém gostava dos publicanos. Porque eles eram duplamente culpados. Eles eram aqueles israelitas que foram escolhidos para cobrar os impostos para os romanos. Cobrar de quem? Do próprio povo deles, dos judeus. E além de cobrar esses impostos, eles eram acusados de extorquir o dinheiro dos judeus, de usar com crueldade, de usar com avareza. E além de usar desta maneira para cobrar os impostos, eles também ficavam com uma parte dos impostos. Então eles também acabavam traindo os próprios romanos. Então era uma classe que ninguém gostava. Eram tidos como a escória. E pecadores? A Bíblia diz, publicanos e pecadores. Quem que eram os pecadores? Pecadores, na tradução, tem o significado, está escrito hamartolos,
que significam o quê? Homens marcados por vícios e crimes. Então esses pecadores eram os imorais. Mas Jesus andava exatamente com a classe de pessoas mais detestada e com os imorais. E nós vamos encontrar diversas passagens. Ele andava era com estas pessoas. Bom, e existia uma outra categoria, que eram os fariseus, os líderes religiosos, os fariseus e os escribas. E o que acontecia? Eles ficavam indignados. Falaram, mas esse aí, que se diz o Filho de Deus, esse aí anda exatamente com quem? Anda com a escória? Então isso criava o quê? Uma indignação, uma repulsa muito grande pelos líderes religiosos daquela época, que eram os fariseus e os escribas. Então, o que nós vemos? Jesus andava com a arraia miúda. E eu, parando para pensar aqui, quando nós andamos com a arraia miúda, com a escória da sociedade, nós às vezes temos até vergonha. Mas Jesus não se envergonhava. Pelo contrário, o início do capítulo 15 começa com a palavrinha: aproximavam-se de Jesus. As pessoas eram atraídas por Jesus. A escória da sociedade é atraída por você e por mim? Isso é uma coisa para a gente pensar. Vamos prosseguir. O texto nos diz que essas pessoas aproximavam-se de Jesus, achegavam-se a ele. Jesus não só os recebia, como também fazia refeições com eles, que está no verso 2. Na verdade, não era Jesus quem procurava por estas pessoas, mas elas é que eram atraídas por Jesus. Por outro lado, ao mesmo tempo que Jesus atraía os proscritos da sociedade, ele também incomodava em muito um outro tipo de pessoas, os religiosos daquela época, ou seja, os fariseus e os escribas. Para estes, ajuntar-se com pecadores, até mesmo para ensinar a lei, era algo proibido. Comer com estas pessoas, então, era o mesmo que dar boas-vindas a elas, e isto era algo inaceitável. Nós vamos ver lá em Atos, no capítulo 10, 28, que está escrito assim, eu vou ler para vocês. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Por isso que isto incomodava os líderes religiosos, porque Jesus se aproximava e a lei dizia que não podia nem se ajuntar. Mas Jesus, ele atraía a plebe. Por quê? Porque Jesus não fazia distinção. Os líderes religiosos faziam, mas Jesus não fazia essa distinção. Por isso que ele atraía as pessoas. Por isso que as pessoas, aquelas que eram indignas, elas iam até Jesus. Jesus não precisava chamá-las. Elas iam naturalmente, porque Jesus as aceitava como elas eram. Hoje, o que acontece hoje? Será que nós temos pregado a mesma mensagem que Jesus? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Por quê? Porque o que acontece com as nossas igrejas? Será que as pessoas que são consideradas a escória da sociedade, os proscritos da sociedade, eles são atraídos às nossas igrejas? Infelizmente, eles não são atraídos pelas nossas igrejas. Porque nós fazemos exatamente como faziam os escribas e fariseus. Nós fazemos distinção. Então, infelizmente, o que acontece com aqueles que são tidos por imorais e pecadores? Que eram os que Jesus acolhia, aceitava, sentava e comia.
o que normalmente a igreja faz? A igreja, ela julga, condena e expulsa. Então a igreja faz esse tipo de acepção. Por isso que as pessoas não querem vir à igreja. Porque elas não sentem que é um lugar de acolhimento. E nós precisamos refletir isso. Porque como nós vamos ler mais à frente, Jesus não veio para os justos. Ele veio para os pecadores. Então o que nós estamos fazendo e o que nós estamos pregando? Ainda bem que algumas pessoas não gostam muito de ir à igreja, mas querem conhecer Jesus. Tem muitas pessoas que têm resistência à igreja, mas às vezes vão a reuniões de estudo bíblico nas casas, exatamente porque lá não existe esse modelo, esse paradigma, né? Mas nós precisamos quebrar esse paradigma, para que as pessoas sintam-se acolhidas pela igreja local, né? Assim como elas são acolhidas às vezes nas casas de vocês que fazem os estudos bíblicos, as reuniões semanais. Elas querem ouvir, elas estão sedentas por ouvir a respeito de Jesus e a respeito do Evangelho. Esta introdução do capítulo 15 do Evangelho de Lucas é essencial para o entendimento da parábola do filho pródigo. O cenário segundo o qual ela é contada é este: Jesus atraía pecadores e comia com eles. E este seu comportamento incomodava os religiosos, que viviam murmurando. Por causa desta reclamação dos religiosos, Jesus então apresenta 3 parábolas. Vocês vejam que no início do capítulo, do versículo 3, logo depois do cenário ser colocado, o versículo 3 começa, então. Ou seja, há uma ligação daquela introdução, do cenário, para as parábolas que foram contadas. Então nós temos que ficar atentos aí. Por que Jesus Cristo contou a parábola do filho pródigo? Exatamente por causa daquela situação. Então ele começa, então, está fazendo o quê? Uma ligação entre a parábola e aquela situação que envolvia a reclamação dos líderes religiosos por conta da atitude e do comportamento de Jesus. A primeira parábola, né, do versículo 3 a 7, que é a da ovelha perdida. A segunda, versículos 8 a 10, que é a da dracma perdida. E a terceira, dos versículos 11 a 32, que é a do filho pródigo. A essência da mensagem das 2 primeiras parábolas é mostrar o amor de Deus pelo pecador, e que é ele quem busca o perdido e não o inverso. Vamos ler João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O que nós aprendemos nessas 2 primeiras parábolas? Da ovelha perdida e da dracma perdida. No caso da ovelha perdida, Jesus, o pastor vai atrás da ovelha perdida. A coloca nos ombros e traz para casa. E quando ele chega, há festa e júbilo por conta da ovelha perdida. A ovelha perdida somos nós, os pecadores. Quando nós lemos perdido e achado, nós estamos vendo o pecador e a salvação. E a dracma perdida, a mesma situação. Trata de uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu 1 dracma. 1 dracma representava um dia inteiro de serviço. Para uma pessoa pobre, isso era algo muito complicado para ela. Mas ela vai, procura, e quando ela encontra, há festa e júbilo também, da mesma maneira. Né? Então, nestas 2 parábolas, nós encontramos essa questão do perdido e do achado, significando o pecador e a salvação, mediante a graça de Deus. E também vemos o quê?
aquele que estava procurando a ovelha e aquele que estava procurando, aquela que estava procurando a dracma, nós vemos o quê? O amor de Deus pelo perdido. A compaixão dele pelo perdido. Como ele ama o perdido. E como ele quer trazer o perdido para casa, para a salvação. Destas 3 parábolas contadas por Jesus, a parábola do filho pródigo é a mais detalhada. Nesta parábola existem 2 seções principais. A primeira, do versículo 11 ao 24, mostra a graça de Deus através do seu amor pelos pecadores, que é a força motriz do evangelho. A segunda seção, do versículo 25 ao 32, mostra a indignação do filho mais velho, resumida na seguinte fala: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Esse versículo, ele representa o clímax da parábola. O que significa aqui? Jesus quer mostrar que o Pai Celestial, ele recebe o quê? Pecadores arrependidos. E que os líderes religiosos, eles não estavam nem um pouco preocupados com esses que estavam se perdendo ou que estavam perdidos. É isso que está mostrando aqui. O filho mais velho representa o quê? Exatamente os líderes religiosos, os fariseus e os publicanos. Se nós pararmos, nós podemos até imaginar o filho mais velho vendo para o pai. Algumas versões desse versículo 24, do versículo 29, começa assim: olha. Eu andei procurando algumas versões. Em algumas versões ele não chama nem de Senhor, você. Como se ele dissesse assim: olha aqui você. Falando para o pai. Há tanto tempo que eu te sirvo, há tanto tempo que eu trabalho para você, nunca te desobedeci, e agora você vem e recebe esse outro filho teu. Ele não fala meu irmão, ele fala esse teu filho, com raiva, com indignação. E ele mostra o quê? É como se esse filho estivesse falando para o pai, pensando, né? Pensando a fala de Lucas 15:2. Este recebe pecadores e ainda come com eles. É a mesma situação. Ele está indignado com o pai. E é como se ele falasse, esse meu pai é louco, ainda recebe esse filho dele que gastou tudo e ainda come com ele. E ainda põe a melhor roupa, põe a sandália, põe o anel. Ele não... E qual que deveria ser, talvez, a atitude do filho mais velho? Sabendo que ele estava perdido, talvez a atitude do filho mais velho fosse qual? Ir atrás do filho mais novo. Mas ele nunca se preocupou com o filho mais novo, com o irmão mais novo. Por quê? Porque o interesse dele nunca foi o amor do pai. Se ele tivesse amor pelo pai, ele teria ido atrás do irmão mais novo. Porque ele saberia da alegria do pai em ter o irmão mais novo de volta para casa. Mas ele não tinha essa alegria. E sabe por quê? Porque a mesma motivação que levou o filho mais novo a ir embora era também a do coração do filho mais velho, ou do irmão mais velho. Na verdade, os dois estavam interessados não pelo pai em si, mas por aquilo que o pai poderia dar, que era o dinheiro. Tanto que nós vimos que o filho mais novo, ele chega para o pai, dá a parte dos bens. Eu fico imaginando esse pai. Primeiro, ao invés dele dizer assim, dele negar, ele pega e dá. Herança vocês sabem.
Herança, não existe herança de pessoa viva. Então, como assim a parte que me cabe? O pai não tinha morrido ainda. Mas ele dá. E se vocês forem ler com atenção, ele não pede o dinheiro para ir embora. Ele primeiro pede o dinheiro. Alguns dias depois, ele pega e vai embora. Então, o segundo aborrecimento para esse pai. Além dele pedir o dinheiro, ele ainda vai embora depois. Mas e o irmão mais velho? Quando ficou sabendo que o filho chegou, que o irmão mais novo havia chegado, era para ele entrar correndo na festa, se alegrar. E qual foi a primeira coisa que ele fala? O Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. Ele estava pensando apenas no dinheiro do pai. Ele nunca pensou no amor do pai, ou no pai em si. Deixa eu tomar um pouco de água. Alguns estudiosos sugerem que esta parábola possui um título inadequado, que ela deveria se chamar a parábola dos 2 filhos perdidos, numa clara indicação de que, muito embora o filho mais velho estivesse em casa, seu coração estava de fato muito distante do pai, tão perdido quanto o mais novo. Alguns até sugerem que esta passagem deveria se chamar a parábola do filho mais velho, numa demonstração de que a mensagem transmitida refere-se mesmo a este último. A intenção maior é destacar a reação inesperada e egoísta daquele que aparentemente era o filho obediente e bem comportado. Aparentemente, ele era o filho perfeito, o filho correto. Por quê? Ele mesmo disse, nunca te desobedeci, nunca isso, nunca aquilo. Por que nós sabemos que ele também está perdido? Exatamente por causa do interesse do seu coração, a motivação do seu coração. Nós sabemos que ele está perdido por causa disso. Ele estava interessado pela fortuna do pai. E ele fez contas. Porque naquela época, o filho mais velho tinha direito a 2/3 do patrimônio do pai. Então nós sabemos que o filho mais novo, ele levou apenas 1/3 dos bens. E ele ficara com os 2/3. Só que agora que o filho mais velho, o filho mais novo voltara, o que ia acontecer? Ele ia ter que dividir de novo. Ele ia ficar com menos. Essa era a indignação dele. Ele não estava nem um pouco preocupado com a vida do irmão mais novo. Então, por isso que essa parábola, ela traz uma mensagem que está relacionada com o irmão mais velho. E essa é a questão que nós precisamos e devemos o quê? Nos atentar. Já foi sustentado por alguns que a porção do texto que trata do filho mais velho, versículos 25 a 32, deveria ser dissociada da primeira seção que trata do filho mais novo. Este é um raciocínio equivocado. Em verdade, as 2 seções precisam ser lidas e interpretadas como sendo uma só. É bem possível afirmar que o alvo desta terceira parábola é exatamente contrastar as reações do pai e do filho mais velho diante do pródigo. Ou seja, a passagem do filho pródigo existe para poder demonstrar e evidenciar a reação e a mentalidade do mais velho. Para destacar esta mensagem, esta reação do filho mais velho. Do filho que ficou. Do filho que aparentemente é o filho bonzinho. Que é o filho bem comportado. Que é o filho obediente. Mas que Jesus, isso não é da minha cabeça. Lembrem-se do contexto. O cenário era
Jesus comendo com os párias, Jesus comendo com a escória, Jesus comendo com as prostitutas. Em outras passagens, nós vamos observar que ele está sempre com as prostitutas, com os publicanos aqui e com os imorais, os pecadores. E aí, os religiosos, os líderes religiosos, chegam e ficam indignados. Esse é o cenário. E aí Jesus, então, conta esta parábola. Para quê? Para nos mostrar, ou para mostrar aos líderes religiosos, que o filho mais velho, que não entrou na festa, o que é a festa? A festa é o banquete da salvação. Ele não entrou. Nós não sabemos se depois ele entrou, porque Jesus para ali, no versículo 31. Mas ele queria mostrar o quê? Que aquele irmão mais velho são os líderes religiosos. Que o irmão mais velho, que o filho mais velho é quem? Aquele que faz do seu comportamento, da sua atitude, da sua obediência, algo para poder barganhar com Deus. Algo para poder manipular a vontade dos outros. Porque é isto que o filho mais velho quis fazer. Ele disse, a primeira coisa, há tantos anos que te sirvo, nunca te desobedeci. Ele está mostrando tudo que ele fez, os seus esforços. Então Jesus quer mostrar que este irmão mais velho representa o quê? Os religiosos. É isso que ele está dizendo aqui. E a pergunta que eu faço é: a nossa igreja está cheia de filhos mais novos ou de filhos mais velhos? Ou de filhos mais novos que se arrependeram e entraram para a festa do banquete da salvação? Quando nos lembramos do murmúrio dos escribas e fariseus, versículo 2, diante das confraternizações de Jesus, conclui-se que a parábola do filho pródigo tem mesmo este sentido de tratar com os religiosos. Todos os excessos do filho mais novo não lhe fecharão a entrada do céu, pois ele veio arrependido até seu pai, mas todas as virtudes do filho mais velho de nada lhe aproveitarão. Portanto, a passagem trata não dos pecados como empecilho para o céu, mas, por incrível que possa parecer, das virtudes. Na realidade, é a justiça própria escondida pelo manto da virtude que impede o filho mais velho de ser reconciliado com o pai. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 7. Haverá maior júbilo por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. O filho mais velho representa o justo que não precisa de arrependimento. Ele representa os líderes religiosos, representam os escribas e os fariseus. Se você pudesse perguntar para um escriba e para um fariseu se ele precisava de salvação, ele ia dar uma risada na sua cara. Ele falou, você não sabe com quem você está falando? Eu sou um religioso. Olha, vocês lembram-se daquela outra parábola que está em Lucas? Nós não vamos abrir aqui, mas do fariseu e do publicano? Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Ele orava. Ele era o cara. Só que no final, quem foi justificado? O publicano, que se reconheceu o quê? Pecador. Jesus veio para quem? Para os justos? Para os pecadores. O religioso, ele orgulha-se do quê? Das suas virtudes morais.
da sua obediência à palavra de Deus. Isso aí não está no texto de vocês, está aqui no meu. E da sua conduta e do seu comportamento impecável. A gente usa muito essa palavra impecável, né, para várias situações do meio secular. Mas os religiosos, eles consideram a sua conduta e o seu comportamento impecável. Né? Mas eles não percebem o quê? O óbvio. O seu maior pecado é a justiça própria. O maior pecado do religioso é a justiça própria. Só que ele não percebe isso. Ele acha que ele faz desse seu pecado o quê? Uma virtude. Eu até anotei uma coisa aqui. O orgulho espiritual escondido sob o manto da virtude. Sabe quem é esse? É aquele que fala assim, até porque eu ouvi isso numa pregação, o meu maior defeito é que eu sou perfeccionista. O meu maior defeito é que é o meu perfeccionismo. Isso é orgulho, isso é arrogância, isso é prepotência, isso é vaidade. Porque você quer fazer de algo que é errado, você transformar numa virtude. Tem muita gente que se orgulha. Não, o meu maior orgulho é que eu sou perfeccionista. Ah, é? Você acha que você é melhor que os outros? É isso, é você esconder o pecado sob o manto da virtude. Esconder a vaidade, esconder o orgulho, a arrogância. Então, quando alguém bater no peito dizer para você, e disser para você, meu maior orgulho é ser perfeito, misericórdia, ore por essa pessoa. Isso não existe. Quem conheceu a Cristo sabe do seu pecado. Porque o único que não tem pecado é Jesus Cristo. E, infelizmente, isso é muito comum no meio religioso. As pessoas esconderem o pecado debaixo de um manto de boa conduta, de bom comportamento. Mas você não foi aceito por Deus por causa do seu comportamento, por causa da sua virtude. Então não adianta você fazer um elenco de virtudes, um elenco de bons comportamentos, porque você não é aceito por Deus por causa disso. Graças a Deus por isso. Jesus quis ensinar que Deus recebe e perdoa pecadores. Todavia, mais ainda, quis ensinar que aqueles que se consideram justos aos seus próprios olhos, estes não têm lugar no reino dos céus. Vamos ler? Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus não veio para aqueles que se acham bons, mas para aqueles que reconhecem o quão pecadores e perdidos e indignos são. Para esses que Jesus veio. Os religiosos são aqueles que normalmente consideram sempre os outros como pecadores e indignos, mas não conseguem ver a si como pecadores e indignos. Religioso vê a indignidade e o pecado só no outro. O Dr. Martin Lloyd Jones diz que uma das consequências do pecado, uma das piores consequências do pecado, é que nós não conseguimos vê-lo em nós mesmos, mas apenas nos outros. Então você só consegue ver. Então, se você só está vendo pecado, indignidade,
na vida dos outros, pare, porque tem alguma coisa errada. A indignidade está em nós, não está nos outros. Porque quando você vir a indignidade em você, você terá compaixão pela indignidade que o outro está vivendo. E você vai orar pelo outro. E não apontar o dedo e criticar como faziam os líderes religiosos. Esse aí, como pode? Come e bebe com pecadores. Na verdade, Jesus quer mostrar com esta parábola que tanto um filho como o outro estão perdidos, que ambos se rebelaram, ainda que um tenha feito isso ao ser muito mau, e o outro ao ser extremamente bom. Bom aqui entre aspas, né? O irmão mais novo representa o homem que não conhece a Deus, está separado dele e vive por seu autoconhecimento. O irmão mais velho representa o fariseu, o religioso que faz da sua conformidade moral e de seus esforços um meio para se salvar. O pecado do irmão mais novo é imaginar que não precisa de Deus. O pecado do irmão mais velho é imaginar que é o próprio Deus, o seu próprio Salvador. Esse aqui é o problema. O irmão mais velho, o irmão mais novo acha que não precisa. Por isso que ele saiu. Ele não precisava do pai. Não precisava de Deus. E aí ele vai. Mas aí ele cai em si. E ele volta, arrependido. E o pai o acolhe e ele entra no banquete da salvação. E o mais velho? O mais velho, ele acha que ele é o próprio Deus. Que ele é o próprio Salvador. Por quê? Porque a salvação está nos seus méritos. Nunca te desobedeci. Há tanto tempo que eu te sirvo. A palavra sirvo aqui tem um significado de servir como escravo. Ele não servia por gratidão e por amor ao Pai, mas ele servia como escravo. O filho mais novo representa o grego e a sua sabedoria. E o filho mais velho representa o judeu e o seu farisaísmo. Lá em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo, é um versículo que nós conhecemos, diz assim: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que o apóstolo Paulo falou isso? Salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque o judeu representava o povo de Deus. E o povo de Deus também precisava de salvação. E o grego era o não judeu. O grego representa o resto da população. O resto da humanidade. E por que grego? Porque os gregos possuíam o quê? O conhecimento, a sabedoria. Mas esses também precisam de salvação, porque toda a sabedoria do grego não era possível ou não era capaz de salvar o homem, como não é de fato capaz de salvar o homem. Então, nem a religião do judeu e nem a sabedoria do não judeu, do grego. Todos precisam de salvação. E o mais novo representa exatamente essa humanidade. O não judeu. E o filho mais velho representa o quê? Os religiosos. Tendemos a nos ver sempre como o filho mais novo, como se fôssemos o filho pródigo. E nos regozijamos ao ver o amor acolhedor de Deus, nosso Pai, à nossa disposição. Todavia, é muito comum também imaginar que não somos tão estimados por Deus como deveríamos ser, que não somos tão reconhecidos por Ele como deveríamos ser, que não somos tão recompensados por Ele como deveríamos ser, que não somos tão valorizados por Ele como deveríamos ser. E nos indignamos quando alguém é mais estimado, mais reconhecido, mais recompensado, mais valorizado do que nós.
Esta é a mentalidade do filho mais velho. E ele está tão perdido quanto o filho mais novo. Vocês vejam que o filho mais novo não entrou. O filho mais velho não entrou, desculpe. O filho mais novo arrependeu-se e entrou no banquete. O filho mais velho não. Os religiosos normalmente são o quê? Muito orgulhosos e muito arrogantes. Sempre se acham o quê? Justos aos seus próprios olhos. O religioso sempre se acha justo. Sempre acha que ele não teve, ou não foi bem tratado, ou não foi tratado como ele deveria ser. É a mesma reação do filho mais novo. O autor Timothy Keller, ao falar desta parábola, argumenta que era o orgulho por suas boas ações e não o remorso por suas falhas que impedia o filho mais velho de participar do banquete da salvação. O problema do filho mais velho era o seu farisaísmo, o modo como ele usava seu histórico moral para colocar Deus e as outras pessoas em uma posição de dívida e para poder controlá-los para que fizessem o que ele desejava. Nós fazemos isso. Nós queremos usar as nossas virtudes, o nosso histórico. Né? Tem uma expressão, quem joga golfe, que é o handicap. Eu não jogo golfe, então eu não sei bem explicar isso. Eu só sei que o handicap faz parte o quê? Do histórico do jogador. Aqui, na vida espiritual, na vida cristã, não existe handicap. Que nós estamos sempre no zero. Nós somos sempre devedores por causa do pecado. Aliás, a vida do cristão é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que Deus nos considera justos, nós sempre nos consideramos injustos e pecadores. Mas é o paradoxo da vida cristã. O que separa o filho mais novo de Deus é, obviamente, o pecado. E pecado significa errar o alvo, significa incredulidade. O que separa o filho mais velho de Deus é o pecado da justiça própria. As Escrituras dizem que a nossa justiça é como trapo de imundície. Vamos ler Isaías 64, parte A. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. O filho mais velho lembra o pai que tem direitos, pois o serve há muitos anos e nunca o desobedeceu. Em outras palavras, quer mostrar o quanto é justo e merecedor. Vocês sabem o que significa trapo de imundícia? O trapo de imundícia aqui no Velho Testamento era o absorvente feminino. Era o pano podre de menstruação. Então imaginem vocês, as mulheres vivendo lá no meio do deserto. Lá naquela época não existia o quê? O absorvente feminino. Então elas usavam isso aqui, o pano podre. Então a Bíblia compara a nossa justiça própria como trapo de imundícia. Então a justiça que nós temos, ela é um pano podre. Ela é podre. Por isso que nós não podemos fazer absolutamente nada com a nossa justiça. Você não pode fazer do seu histórico algo que venha a refletir como justiça para você ser aceito por Deus, para você ser acolhido por Deus. Porque essa justiça não vale nada. Mas por que não vale nada? Por causa do pecado. É necessário que recebamos uma justiça que venha do alto. Nós precisamos crer numa justiça que é do alto. Se você crer na sua própria justiça como algo que faz com que Deus lhe aceite,
você está vivendo como o irmão mais velho, você está vivendo como os escribas e fariseus, como os líderes religiosos, que não conseguem ver a própria indignidade, o próprio pecado, mas apenas enxergar a indignidade, o pecado do irmão, do outro. E não consegue também se misturar. Jesus se misturava. O religioso quer sempre estabelecer a sua própria justiça. Isso aqui não está aí no boletim de vocês. Ele conhece Deus e a sua palavra. Tem vários versículos decorados na ponta da língua. Mas isso tudo está aonde? Apenas na sua mente, não está no seu coração. E um versículo aqui que eu anotei depois, na verdade foi o irmão Maurício Torres que me lembrou. Romanos 10, 3 e 4, que diz assim, eu vou ler para vocês. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A nossa justiça é Cristo, para todo aquele que crê. Por outro lado, o que nos reconcilia com o Pai Celeste? Porque agora chega de falar de indignidade, irmão mais velho. O que é que nos reconcilia com o Pai, então? Se nós estamos dizendo que o filho é a parábola dos 2 filhos perdidos, então como é que resolve isso? Porque a parábola não fala no sacrifício expiatório de Cristo. Mas nem por isso ela deixa de ser importante. Mas nós temos que analisar sempre a mensagem dentro de um contexto geral. Por outro lado, o que nos reconcilia com o Pai Celeste é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. É isso. Romanos 3, 22. A justiça de Deus nos foi imputada mediante a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. É assim que nós somos justificados dos nossos pecados. É assim que somos tornados justos diante de Deus. A grande pergunta que nos é feita e não quer calar é Jó 9, 2, parte B. Como pode um homem ser justo para com Deus? Não há meio algum de se obter essa justiça, a não ser pela graça do Pai. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse versículo aqui é maravilhoso. Ele já começa falando de salvação, sendo justificados. Ninguém pode justificar a si mesmo, ninguém pode se justificar. Nós somos justificados. É uma operação de fora para dentro. É Deus quem vai justificar você. Justificado significa salvo. Tornado justo. E como é que nós somos tornados justos? Nós lemos ali em Romanos 3, 22. Mediante a fé em Jesus Cristo. É assim que nós nos tornamos justos. E de que maneira isso acontece? O apóstolo Paulo usa a palavra 2 vezes para ficar bem enfatizado. Gratuitamente por sua graça. Então não é pelo seu mérito, não é pelo teu serviço na igreja, não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer que você é aceito por Deus ou que você é tornado justo diante de Deus, mas mediante a fé em Jesus Cristo, gratuitamente por sua graça. Você sabe o que é gratuitamente por sua graça? É um presente de Deus. Isso é um dom de Deus. Não adianta você querer comprar, não adianta você querer barganhar, não adianta você querer fazer do seu histórico, do seu handicap, algo aceitável para Deus. Por quê? Porque a sua justiça não vale nada, sua justiça é pano podre de menstruação. Então você tem que crer unicamente na obra redentora de Cristo. E como que isso acontece? Ele fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo é a nossa justiça. E isto se tornou possível mediante a obra redentora na cruz do Calvário.
Porque foi, a palavra de Deus diz, sem remissão, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário que o sangue de Cristo fosse derramado naquela cruz para nos remir e nos remitir de todo o pecado e de toda a iniquidade. Por isso que era importante. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso acontece de que maneira? Mediante a fé, quando nós cremos nisto. Quando nós cremos nesta verdade, quando nós cremos nesta palavra. Pare de olhar para o seu histórico. Pare de olhar para aquilo que você fez ou para aquilo que você não fez. Tem gente que se culpa por aquilo que não fez. Pare de se culpar. Você já foi liberto de toda a culpa e de toda a condenação. Isso é justificação. A justificação é isso. Nos libertar de toda a culpa e de toda a condenação. E quem fez isso? Jesus Cristo. Motivado pelo amor incondicional de Deus em relação a nós pecadores. Onde você está baseando a sua salvação? Em seus méritos? No seu tempo de serviço para Deus? Você busca controlar Deus por meio da sua obediência a Ele e a sua lei? Você transforma a sua própria história pessoal em créditos, colocando Deus em uma posição de devedor? Você é um justo que não precisa de arrependimento? Lembre-se que a salvação é pela graça, unicamente pela graça. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Eu vou ter que correr porque o meu tempo aqui está terminando. Qual que é o termômetro que nós temos para saber se nós estamos depositando a nossa salvação, se nós estamos confiando em Deus? E se nós estamos depositando a nossa salvação em algo diferente? É a glória. Nós estamos nos gloriando em alguma coisa? Nós temos alguma glória? Se nós tivermos alguma glória, se nós tivermos alguma coisa do que nos regozijar, olhando para a nossa história, tem algo errado. Por quê? Porque a glória é de Deus. O louvor é de Deus. O mérito é de Cristo. Não é meu nem teu. Então nós precisamos parar e pensar. Fernando, mas e tudo que eu faço? E tudo que eu trabalho lá na igreja? Isso não conta nada. Não conta nada. Infelizmente não conta. Felizmente, né? Felizmente não conta. Porque tudo que se fosse depender de nós, do que nós fazemos, nós não conseguiríamos alcançar essa perfeição. Graças a Deus por isso, né? Eu escrevi aqui, se encontramos alguma glória em nós ou em nossas realizações, é porque estamos contabilizando os créditos. Né? Contabilizando os créditos. Mas isso não é evangelho. Isso é mentalidade de filho mais velho. É farisaísmo. Em nossa história pessoal com Deus, começamos como filhos mais novos, pródigos. Mas antes de terminarmos a história como filhos mais novos que retornam à casa do Pai arrependidos e perdoados, mudamos de história e assumimos a posição e a mentalidade de filhos mais velhos, cheios de justiça. Só que os filhos mais velhos também estão perdidos. Tito 3, 5 a 7. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo,
que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vocês sabem por que Deus deu a sua lei ao homem? Ele deu a sua lei não para que o homem a cumprisse. Ele deu a sua lei para que o homem a violasse. Fala, como isso, Fernando? Como é que Deus deu a sua lei para que ninguém cumprisse? Ele sabia que nós não seríamos capazes de cumprir a sua lei. Então ele deu a lei para quê? Para que nós a violássemos e, assim, violando, pudéssemos o quê? Reconhecer que é de fato que somos o quê? De fato pecadores, que somos incapazes de cumprir a lei. Por isso que ele deu a lei. Porque como que você e eu poderíamos reconhecer que somos pecadores? Assim. Por isso que ele deu a sua lei. Para que você e eu pudéssemos reconhecer que nós não temos capacidade de cumprir a lei. E que nós somos, por isso, o quê? Transgressores da lei. Pecadores. E, obviamente, carecedores da justiça dele. Nosso verdadeiro irmão mais velho, Cristo Jesus, assumiu e pagou a nossa dívida na cruz em nosso lugar. Lembre-se que, agora, a justiça de Deus se manifestou sem lei. Romanos 3, 21 e 22. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Se você tem alguma coisa do que se orgulhar, acha que tem algum direito para reivindicar, ou sente-se algumas vezes injustiçado, você está transitando no perigoso território das obras, isto é, você está na posição de filho mais velho, contabilizando seus feitos. Contudo, a salvação não vem de obras. A glória é somente de Deus, e ele não a divide com ninguém. Amém?